Esse corte é um oferecimento do novo aplicativo de resultados do Jogada 10. Lá você encontra informações, estatísticas, resultados e as narrações dos jogos da Voz do Esporte. Entre na Play Store do seu celular e baixe agora mesmo. Alfredo, a gente tem aqui um quadro que chama Joga ou Não Joga nos Amigos do nosso convidado. Explica como é que é. Joga ou não joga, a gente vai colocar algumas imagens ali, Loeblin, algumas fotos, e você vai dando aquela cancha da resenha dizendo: esse joga por causa disso, esse não joga por causa daquilo. E é claro, se tiver um fato curioso, uma história curiosa com o personagem que ali estiver, fica à vontade. Tá, se eu enxergar, tá tudo certo. Mas a gente vai tentando te ajudar. Às vezes eu também dou aquela forçada aqui, mas vamos que vamos. Vambora. Põe na tela. Emerson Leão joga ou não joga nos Amigos do Alfredo Loeblin? É uma das poucas pessoas que frequenta a casa do Leão sou eu. Eu tenho um orgulho, uma honra de dizer que eu sou amigo do Emerson Leão. Meu ídolo de infância, ele sabe disso. Depois ele como treinador, na beira do campo, eu como árbitro, sempre numa relação extremamente profissional. E depois trabalhamos juntos no esporte interativo. É um cara que eu admiro demais. Falei com ele ontem, por sinal. Ainda não se recuperou do assalto que sofreu na casa dele, foi uma coisa absurda. Eu nem sabia que ele tinha sido assaltado na casa. Um roubo de mais de 20 milhões de reais. Nossa senhora. Mais. Força aí pro ele Leão. Saiu da casa dele, tá num apartamento agora por causa disso. Um cara que é 100% família, dificilmente vai voltar ao futebol. Com o treinador não volta mais. Teve convite para ir pro Santos agora, do Marcelo Teixeira. Como gerente, como gerente, mas ele, como ele estava nesse processo de recuperação ainda abalado com essa coisa toda, preferiu ir para a Europa com as filhas, com as netas. É um cara que eu admiro demais. No meu time, não só joga como é capitão. E aí, gostei de ver. Aliás, legal. Gostava muito do Leão. Não, como técnico do Palmeiras, acho que o Leão é um símbolo da sociedade esportiva Palmeiras muito grande. 2006, coitado, pegou um time bem fraquinho e aí acabou sendo demitido depois de um 6x1 pro Figueirense, mas eu gostava muito, dava pra ver que ele representava. Sabe quando você vê o técnico do seu time representando ali o torcedor? Cara, o Leão pra mim era muito isso. Próximo nome, Estevão? Próximo nome, Pelé Edson. Pelé foi um cara que eu tive o prazer de ver quando eu estava na minha infância. Também ficamos, aí já não sou amigo, mas conheci o Pelé. Amigo eu sou do Leão, isso sim, mas conhecemos do Pelé. Tive agora há pouco tempo com a filha dele, com a Flávia. Foi um cara que deu uma palestra para arbitragem muito importante em 99, falando sobre arbitragem internacional. Era um cara querido. É lógico que no meu time o rei tem que jogar, né? Camisa 10, né? Se eu der a 5, eu tenho que apanhar. O próximo nome, põe na tela, comandante Abilton Tele Santana. O Tele, eu apitava na época que o Tele era treinador. Tem uma garotada que vem agora, torcedora, inclusive do São Paulo, que devia buscar um pouquinho da história do Tele. Verdade. O Tele salvou muitas vidas e muitos garotos, né? O Tele era um cara que falava assim pro moleque: teu primeiro salário grande, não compra carro importado, compra uma casa para junta, compra uma casa para sua mãe. Então, assim, eu respeito muito que o Tele, ele tinha uma questão de não só treinador, é um treinador chato, hein? Não era fácil dirigir jogo do Tele, não, como treinador. Falava muito? Falava muito. Mas ele também sabia com quem falava. Mas ele tinha uma visão de ajudar não só o jovem jogador, mas ajudar o homem. Então eu valorizo muito, é claro que o Tele no meu time joga fácil. Treina, né? Vamos botar treina, é melhor, né? Eu não vi ele jogando. Dizem que ele jogava bem, né? Ponto esquerda do Fluminense, né? Sim. Eu não vi jogando, mas o pessoal que diz que ele, na época dele, pra jogar, tinha que ser bom, viu? É verdade. Hoje, qualquer Zé Mané joga. E ganha bem, né? Tele jogou muita bola. Ganha bem. Tele de Itabirito para o mundo, inclusive, Exatamente. aproveitando o gancho, um livro muito bom que é Ao Mestre com Carinho, escrito por Felipe Moraes, que é publicitário e tal, tricolor apaixonado, que conta a biografia do grande Tele Santana. Ótimo livro. E jogaria no meu time, sim. Eu treinaria no seu caso, então. Eu peguei, porque eu não vi poucos, vi algumas não vi pequenas nada. imagens. Você procurar na internet, às vezes acha, mas treinaria. Então, esse é um problema que nós temos hoje. Nós temos uma dificuldade de mostrar para a geração internetica, se essa palavra existe, que tem vida antes da internet. Tá? Existe uma parte dessa geração que acha que o futebol começou no final da década de 80, quando apareceu a internet. E não é assim. A mesma coisa a Fórmula 1. Então você pega, não, o Hamilton é o maior piloto de todos os tempos. Cara, o cara que fala isso tem que ser preso. Porque não é nem entre os 10, na minha opinião. Porque tem uma vida antes com pilotos onde também a competição era maior, era melhor. Então, essa geração internet, quando você fala, eu vou assistir filme do Pelé na internet, preto e branco, mas é o Pelé, filho.
Se fosse sem som, tipo Charlie Chaplin. Você tem tinha que ter que ver, ver. é arte. Exatamente. Os Três Patetas, por exemplo. Exato. Mas não é, mas eles perdem, por exemplo, para hoje a turma do Bambalalão, será que diabo que é aí? Bambalalão é ótimo. Foi ótimo. Foi bom, foi. Próximo nome, Estevam. Nadine Bastos. Apita ou não? Acho que essa é melhor. Apita ou não apita? Não, não apita não. Não apita? Não. Porque a Nadine faz parte de uma daquelas que não tem carreira. O que ela fez no futebol na arbitragem? Ótima teórica, mas falta a prática. Você não consegue colocar 5 jogos na mão importantes que a Nadine fez. Então, assim, ela comenta bem. É isso que eu ia perguntar. Você acha que ela comenta bem? Teoricamente. Mas falta o feeling de quem esteve lá dentro em grandes jogos. Então, às vezes tem alguma crítica que ela faz em relação a alguma coisa que ela não sabe o que ela está falando. Porque existem, por mais absurdo, o Armando Marques falou uma coisa uma vez, que caíram de pau em cima dele. Tem falta que o árbitro marca e falta que o árbitro não marca. É isso mesmo. Existem jogos e jogos. Você começa, no começo do jogo, depende do jogo, você marca tudo. Vai dar um fla-flu, que nem teve final de semana. Tem que apitar tudo no começo. Você vai soltando o jogo quando ele estiver na sua mão. Ou seja, eles vão jogar o seu jogo. Não é você que vai apitar o jogo deles. E ela critica. Porque picotou muito o jogo. Desculpa, não fala isso, picotou muito o jogo. É um jogo que requer um controle maior da arbitragem. Porque se você solta, você não pega mais, você não controla mais. Então falta ela isso daí. Então, assim, teoricamente eu acho que ela comenta bem, mas falta ela a prática. Mas você acha que ela não tem prática por falta de oportunidade ou porque ela talvez não tenha mostrado a competência necessária para a prática? Eu acho que na época dela não teve as oportunidades necessárias, não é que nem hoje. Hoje é muito mais fácil uma mulher apitar um jogo de primeira divisão, bandeirar um jogo de primeira divisão, tá? Do que na época dela e do que na época da Silvia. Nós tivemos uma árbitra em 86, carioca. Ela não era árbitra ruim, não, boa árbitra. Não vou lembrar o nome dela, uma loirinha baixinha. Só que ela saiu na Playboy. Acabou a carreira dela. A Ana Paula também saiu. A Ana Paula Oliveira. Só que a Ana Paula Oliveira depois virou presidente da comissão de arbitragem. Então você vê como muda o momento. Num determinado momento, uma árbitra sai, tá? Sai, e ela é afastada da arbitragem. Nunca mais apitou. E num outro momento, uma ex-árbitra sai e vira presidente da comissão de arbitragem. Então o mundo vai passando por isso, mudanças. E a Nadine passou por isso. Ela não teve a oportunidade necessária. Agora, não foi uma grande árbitra. A Ana Paula, que inclusive, a Ana Paula ficou até emocionada, foi, Estevam? Não, tô bem mesmo. A Ana Tô bem, Paula arrumei que ao foi. mesmo tempo. A Ana Paula, que eu acho que foi a primeira eliminada da história da Fazenda. Próximo nome. Vai, Juvena. Paulo Pô. Nobre, ex-presidente do Palmeiras. Joga ou não joga? Eu tive o prazer de estar com o Paulo numa questão de metrô. Na época eu era assessor do governador do estado, ele esteve lá no Palácio, diante da reunião, ficamos batendo um papo. Ele joga e eu acho que ele pode ser o presidente. Jogar não, vai, presidente do clube. Tô maior. Porque o que ele fez pelo Palmeiras, um cara que era de arquibancada, né? Ele, o Gagliotti. É palmeirense. E um cara com a grana que ele tem, né? O cara é quinto acionista de um banco. O Palmeiras, quando ele chegou, não tinha dinheiro para pagar contas de luz. E isso é verdade, não é papo, não. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar contas de luz. E como ele fez, o que ele fez, o processo... E apanhou, hein? Porra, o processo de recuperação do clube, essa recuperação de 10 anos, como o Flamengo, o Bandeira, quer dizer, que não era o primeiro nome que o grupo queria para ser. Verdade. Né? Então, assim, esse Era o processo... Era o Valinho Era o Valinho. Vasconcelos. Esse processo de recuperação do Palmeiras, hoje, que é referência, né? É o segundo clube mais rico do Brasil, mas em termos de planejamento, muito à frente do Flamengo. Mas muito à frente do Você Flamengo. acha? Em planejamento, Por quê? como clube, não tenha dúvida disso. O Palmeiras não investe mais o que o Flamengo faz. Ele contrata, o Flamengo, por exemplo, coloca no seu planejamento título, arrecadação por título. O Palmeiras não faz isso há anos. Não faz isso. Mas se O você Palmeiras contrata um jogador de muita qualidade, a chance de você ter um retorno esportivo é maior. Não necessariamente. Quantos caras que o Flamengo contratou nos últimos 2 anos que ficaram não tendo retorno? Vários. O que eu acho que o Palmeiras faz bem nisso, por exemplo, por que o Palmeiras trouxe o Lázaro? Porque o Lázaro é um jogador, por mais que ele tenha vindo emprestado, o Palmeiras tem como pagar e ele tem ainda a possibilidade de mercado na Europa. Seja Europa A ou Europa B. Então, em termos de planejamento de clube, o Flamengo arrecada mais, não tenha dúvida, a torcida Natural maior. também. Ninguém vai discutir isso daí. Tá? A marca é maior. Né? A marca Flamengo é Sim. maior. Eu não gosto do planejamento de você contratar, por exemplo, o Flamengo contratou o Vina. O Vina fez um bate e volta na Europa rápido. Qual é a chance do Vina voltar para a Europa?
Agora, Nesse acho- momento. Nesse Média. momento é Média? média Eu pra acho- baixo. Eu acho baixa. Baixa a média, baixa, mais E pra aí, baixo. então, e aí você precisa fazer essa análise, que é o que o Palmeiras faz, se o investimento vale a pena ou não. Ah, porque o São Paulo, você viu, não perdeu o... Ele ficou no São Paulo... O Lucas. O Lucas ficou no São Paulo porque não teve proposta. Para, gente. Precisa parar com essa romantização de uma coisa que não existe. O Rubens ficou no São Paulo porque não chegou nenhuma proposta. O Rames também, inclusive. O Ramos também. Mesma coisa. Entendeu? Ele queria ir embora. E ele não foi embora porque ele viu que a multa que ele é proporcional. Aí não, então eu fico. E não recebeu nada que fosse interessante. Exatamente. Então, assim, nesse processo, eu acho que o Paulo gerou dentro do Palmeiras uma coisa melhor. Sabe, o Flamengo eu acho que é muito assim: contrato que a torcida paga. Como o Corinthians fez na época do Marcelinho, Carioca e tal. Eu acho isso perigoso. Mesmo com uma torcida do tamanho do Flamengo, que quem fala que é terceirizada fala bobagem de monte. Né? Não é terceirizada. Mas assim, o processo que o Paulo começou, que depois veio o Gagliotti e depois a Leila eu não gosto, não. Ela não é palmeirense, é vascaína. Obrigado. É, Eu falo isso sempre. Não, mas ela é vascaína. Ela é vascaína, ela é Desculpa, vascaína. ela casou e aí... Aliás, ela tá louca pra ir junto com o Pedrinho pra lá o também. time- Ela é e o time do meu Lamáquia. marido, eu virei palmeirense. Ninguém vira. Desculpa. Tá, ninguém Isso vira. é o maior caô do mundo, né, Levelin? Eu virei. Desculpa. Né? Nossa, Fora que ela tem a mesma sério. coisa da geração internetica. Ela acha que o Palmeiras só existe depois Não, de e 2015 também. Os conflitos de interesse na administração dela são bizarros. Há um ano atrás, olha, o Palmeiras não vai jogar em Barueri, porque foi ou não foi? Foi. Tem entrevista dela. A logística é ruim, É. então nós vamos fazer com o São Paulo e Barari Bororó, que também é bom pro São Paulo e tudo mais. Agora que ela pegou a Arena Barueri, não é melhor jogar em Barueri. Então, peraí. Que pegasse o Canindé, pelo amor, o Canindé é aqui pra todo mundo. Segunda, é a questão do avião. Ah, legal o avião. Você fez, por acaso, alguma consulta na Gol, na Latam, para ver se tem proposta semelhante? Desculpa. Então, assim, eu não gosto da Leila, porque eu acho que a Leila, presidente do Palmeiras, e a Leila, empresária, dona da Crefisa e da FAM, são funções conflitantes. São o total. Paulo, em nenhum momento, mesmo sendo acionista do Itaú, o Paulo em nenhum momento tentou facilitar o patrocínio do Itaú no Palmeiras. Ou é mentira? É Mas verdade. nem da base. Então, assim, eu tiro o chapéu pro Paulo. Já falei isso pra ele várias vezes. É um cara que eu respeito demais. Aliás, o Estevão sempre gosta de falar isso, que a gente tem que ser sempre grato às pessoas. Lógico. Paulo Nobre, obrigado pelos serviços prestados. Pena que você já falou que não quer voltar pra política do clube, o que me entristece muito. Calma, Juvenal. Próximo... não vai chorar. Próximo nome, Estevão. Estamos sem trilha sonora. Abel Ferreira treina o time dos amigos do Agora vocês me Levelin. pegaram. Pode ser jogar também, que ele era lateral direito. verdade. Bem... Bom, Se vamos essa por calça partes. justa É, aqui, Isopor exato, também, que você nunca corre. chegava ao fundo. Vamos conceituar um negócio. Né? O Paulo Nobre, o Abel Ferreira, ele foi a quinta opção do Palmeiras. Foi mesmo. E foi oferecido. O Palmeiras não sabia que tinha um português lá Na no Grécia. na Grande Grécia, Paok Grande na Grécia. Paok. Não sabia. Foi oferecido por um empresário. Olha, tem um português, tem a vantagem da língua, tá na Grécia, fez um trabalho legal na base do Sporting, não é um cara bom, assim, deu certo. Acho que o Abel extrapola muito, principalmente na meio de campo. E aí, quando o bicho pega, ele tem a defesa da xenofobia. Você acha que ele usa isso como muleta? Acho que usa às vezes sim. Mas você não acha que pega um pouco pesado com ele também? Não. Acho Você acha tem, que não? Acho que tem que pegar com ele como pegam com o Mano, quando pegam com o Renato, o Filipão. O Filipão, cara, é difícil pra caramba. O Mano Menezes também é. Agora, o que não pode eu tenho que agir igual. Se eu expulsar o Mano, porque o Mano falou isso pra mim, eu tenho que expulsar o Abel Ferreira se o Abel fizer igual. Se eu expulsar o Filipão, porque o Filipão agiu assim, eu tenho que expulsar o Abel Ferreira porque agiu igual. A comissão técnica do Abel, ela abusa. Tá? Os assistentes do Abel abusam. O problema é que quando você fala isso, eu tive no Mesa Redonda há pouco tempo, e aí eu falei isso daí. Pô, choveu mensagem que eu tinha xenofobia. Eu sou neto de português. Portuguesa. Minha mãe. Meu pai é alemão, mas minha mãe é portuguesa. Então, não tem nada a ver. O árbitro é treinado para estipular um limite. Lógico que nós somos pessoas diferentes. Claro. O meu limite é diferente do seu. Mas o que não pode o meu limite é esse para essa pessoa. E o meu limite é esse para essa pessoa. É você ter padrão diferente de acordo com as pessoas. Você está entendendo? Quer dizer, o auxiliar do Abel não falou que a CBF não queria o Palmeiras campeão. O Martins. O Martins. O Palmeiras foi campeão. A CBF tinha que chamar o cara no tribunal. Vem cá.
Ou a própria imprensa. O senhor não falou que não queria? Como é que foi campeão? E agora? É que nem o Texas agora. Falou um monte de merda. Nossa, mas tá falando demais também esse aí, pelo amor Agora, de Deus. acho que ele também vai... Pode escrever. Ele vai se defender de duas maneiras. Olha, eu recebi documento que, na tradução, como eu não sou brasileiro, Pode na ser. tradução eu entendi errado, e quem está pedindo a minha saída do país também é xenofobia, ou não é? Bem provável. É bem Lógico. Então, assim, eu acho que nós temos que tomar um cuidado. Existe a xenofobia? Lógico que existe. Existe o racismo? Lógico que existe. Mas nem toda a situação que foi colocada é de xenofobia e nem toda a colocação que foi feita é de racismo. Então, se o Abel acha, se a comissão do Abel acha que a CBF não queria que o Palmeiras fosse campeão brasileiro, eu acho que ali cabia uma punição muito grande para o Martins. Porque ele faz uma acusação. Peraí, chama o cara aqui no tribunal. Não quer? Você tem alguma informação? Por que você acha que não quer? Da mesma agora o Texas. Tem que chamar o cara lá, amigo, porque já mudou o assunto, você viu? Não, recebi um documento São que envolve divisões menores. inferiores, menores, porque o Palmeiras não aparece como citado, interessado. Mas em nenhum o momento. jogo teve o jogo do Mas Palmeiras. ele jogou o Palmeiras e o Flamengo no ventilador. Jogou Quando mesmo. ele fala, eu tenho denúncias de 21, 22 e 23, quem foi campeão esses anos? Flamengo e Desculpa. Palmeiras. Então você tá dizendo que o interessado é o Palmeiras e o Flamengo. Então nós precisamos parar também de querer passar pano. O que eu acho que o Mano Menezes falou, e eu concordo com ele, é que os árbitros estão dando uma tolerância maior ao Abel do que ao Mano. Aí o cara fala, mas o Mano é ruim, o Abel é bom. A discussão não estamos discutindo aqui. Competência e trabalho. Estamos discutindo que a igualdade, a situação tem que ser igual. Se vocês dois são contratados por uma emissora para ser repórter, tem que dar condição igual para os dois. Ou não? Sim, claro. Sim. Senão fica difícil você avaliar a competência. Claro. Então eu particularmente gosto do trabalho do Abel, mas acho que ele exagera. Aliás, também, Abel, muito obrigado pelos serviços Isso prestados. aqui não é um podcast do Palmeiras. Próximo não, mas tá só tá aparecendo gente do só pra te Palmeiras. avisar. Você quer que eu faça pior o quê? tá assim, é verdade. Não apareceu avisar. ninguém do Flamengo? Porra. Amaralzinho, joga ou não joga? Amaralzinho, cara, é um dos caras que talvez o meio do futebol mais goste. O que ele passou na vida, né, com uma pessoa que... Eu não vou nem falar que é uma mulher, que a minha concepção de mulher é outra. Uhum. O que ele passou na vida, poucas pessoas suportariam. O Amaralzinho é um cara querido, jogadores, o meio adora o Amaralzinho. Impressionante. E ele é um cara engraçado. Que uma vez, por exemplo, eu nunca esqueço que o Amaralzinho fazia muita faltinha no jogo. E aí a federação deu uma dura nos árbitros. Falou, porra, o cara faz 7 faltas no jogo, 6, não sai um amarelo. Então nós começamos a ficar atentos a ele fazer aquelas faltinhas para matar contra-ataque. E aí uma vez no velho Parque Antártico, eu nunca vou esquecer, ele fez uma falta, já a segunda ou terceira já, ele passou perto de mim e falei, Amaral, não dá mais, cara, meia hora de jogo, você já fez 3 faltas, para! Ele falou assim, tá bom, Loebner, mas ó, eu ia te falar uma coisa, no meio do jogo, essa camisa de vocês nova ficou bonita, hein? O cara quebra. Quebra e já Não, muda o cara totalmente quebra, a cabeça, na verdade. Meio do jogo, Loebner. Aí eu falei pra ela, Amaral, vai se fuder, vai pra jogar, porque não dá, como é que você vai chegar, né, dando risada, porque ele é... Aí no intervalo o Marcos veio falar comigo e falou, o que você tá morrendo? Aí contei pro Marcos, ele falou, não, ele é fogo, né? Então assim, olha, eu sou capaz de cravar, você não vai encontrar uma pessoa do meio, seja palmeirense, corintiano, santista, flamenguista, que não gosta do Amaral. É um cara que merece que Deus abençoe ele muito. Legal, Ele é né? demais mesmo. O resenha dele deve ser demais. Muito boa. Estevão, vai lá. Aliás, ficou legal essa sua camisa de basquete nova. Gostou do Toronto Gostei, Raptors? gostei. Gostou? Qual que é o próximo nome? Leila Pereira. No Vasco. Pode ser presidente do Vasco? Não, mas lá é SAF, Mas- não vai dar. Ah, é Não, SAF, mas não o dá Pedrinho mais. também não manda, não. O Pedrinho é presidente do Pedrinho é Vasco. CEO, mas tá mandando é, muita Ela manda no coisa. clube, É. né? Isso. Ela que vai mandar no clube, entendeu? Ela não é palmeirense, desculpe. Lógico, quem sou eu para discutir a competência da empresária Leila Pereira? Como empresária, ela é vencedora. Total. Ela é presidente de 2 empresas Pegar água pra de gente. grande porte. Ninguém pode discutir isso Pode daí. ir, ó. Ninguém pode discutir isso daí. Agora, eu não vejo ela como palmeirense. O torcedor do Palmeiras, eu não posso ser incoerente. Eu falei agora há pouco que eu gosto desse modelo de você ter jogadores mais novos como negócio, e ela, como empresária, ela vê o futebol, evidentemente, como um negócio, mas eu acho que de vez em quando o Camarãozinho, né? Claro. O Alário tá arrebentando no Internacional. O Alário Eu bateu cobrei na- muito isso também. O Alário bateu na trave do Palmeiras 3 vezes. E foi picuinha por causa de coisa. Porque o empresário pediu um negocinho a mais. Então, assim, eu acho que se ela tivesse um coração verde, O que ela- você quer ver dizer? ela teria agido de uma outra maneira. O que me preocupa no Palmeiras? Nós vamos ter uma eleição no final do ano.
A oposição parece que se uniu agora. Se uniu, chama lançar o Avante nome, Palmeiras. Avante Palmeiras. Infelizmente, os conselheiros, ela levar conselheiro de avião para assistir jogo fora, a comer pizza. Aí fez a reforma da piscina. O Palmeiras não precisa mais de dinheiro para uma empresa. Quem pagou, foi a Crefisa que pagou a reforma do Parque Aquático do Palmeiras. Desculpa, o Palmeiras não precisava disso. Não precisava disso. Tá? Mas passou pelo conselho, porque o conselho hoje tem a maioria. É como no governo. Você tem a maioria do Congresso do seu lado, você quer mudar o nome, mudar a bandeira para roxa, você muda. Você tem a maioria do Congresso. Então, assim, eu não vejo a Leila como palmeirense. Não gosto. Tá? Não gosto. Acho que ela está preocupada também com alguns assuntos que não são da conta dela, extremamente politicamente correto em alguns momentos. O Palmeiras é maior que a Leila. Ela tem que entender que o Palmeiras é maior que ela. E, com todo respeito, quem que era a Leila antes do Palmeiras? Se ela passasse aqui na rua, Não. ninguém ia saber quem era a Leila. A Crefisa, Depois do Palmeiras, aí você sabe quem é a Leila. a Crefisa, eu não gostei da fala dela em relação ao que ela falou do Palmeiras. Antes da Crefisa, ela não sabe a história do Palmeiras. Tá? Ela não sabe a história do Palmeiras. Quando ela falou de usar o Morumbi, porque tem uma ala que não aceita, ela não sabe o que aconteceu de Palmeiras e São Paulo. Então, assim, eu só vou entrar num assunto, eu sou ufólogo, tá? Então, eu participo de muitos grupos e cursos de ufologia e tudo mais. Então, se eu sentar num grupo e falar de ufologia, eu sempre e falo. Mas eu não sei nada de física quântica, que às vezes os caras colocam lá, em relação ao buraco de minhoca, buraco negro, tudo, eu fico quieto, eu fico ouvindo, porque eu não sei. E ela entra em alguns assuntos, ela ofendeu uma ala do Palmeiras muito grande. Tá? Isso eu tentei informação. Aquela fala dela em relação ao passado do Palmeiras pegou muito mal. Mas só pode ser dita, como ela disse, por alguém que não conhece a história do Palmeiras. Desculpa. A Leila, para mim, é uma vascaína, que está palmeirense. Aliás, outra coisa, o senhor Ademir, o divino, ter que pagar ingresso para ver jogo do Palmeiras é uma das maiores vergonhas que uma diretoria podia fazer com a história do Palmeiras. Mas enfim, isso aí é... Porque ela respeita a história, exatamente. Desculpe, ela respeita o negócio. Entendeu? Então, assim, ela não entende, ela não sabe. Ela sabe que o Ademir Guia, mas ela não consegue contextuar tudo aquilo que o Ademir Guia na história do Palmeiras. O contexto do Ademir Guia é muito maior. O que ele representa. Ninguém é chamado de divino porque tocava só a bola. A história, eu vi o Ademir, é meu amigo, converso com ele de vez em quando encontro em alguns eventos e tal. Mas eu vi o Ademir jogar. Não é que, e a Leila não. A Leila ouviu falar do Ademir Guia. Verdade. Próximo nome. Ronaldo Giovanni. Não é a mamãe. Esse é o irmãozão que o futebol me deu. É o Carecone. Carecone. E tem uma história engraçada com o Ronaldo, vou contar pra vocês. No meu começo de carreira, como eu falei, eu não era o Loeb, era o Alfredo. E o Ronaldo já era o cara do Corinthians, né? E o Ronaldo xingava a arbitragem, reclamava pra cacete. Ele xingava os jogadores do time dele, era uma figuraça, né? E aí, eu fui apitar um jogo, primeiro jogo meu do Corinthians. Corinthians e América de Rio Preto, no campo antigo do América. Hoje é o shopping lá, né? Aí, Corinthians, né? Jogo de televisão, domingo à tarde na Globo, eu tô lá me esforçando e tal. Aí teve um escanteio, que eu marquei pro América, o Ronaldo olha pra mim e falou assim, foi tiro de meta. Eu falei, não, escanteio. Ele abaixou a cabeça e falou assim, você não apita nada, você não sabe nada. Isso é muito ruim. Eu olhei e falei assim, como é que eu vou expulsar o cara? Tinha poucas câmeras, falou baixinho pra mim, como é que eu vou expulsar o cara? Terminou o jogo, nós estamos saindo, ele está dando entrevista, ele passa assim sozinho do meu lado, e eu falei assim, enquanto eu não expulsar você 3 vezes na minha carreira, eu não vou sossegar. Você falou isso? Falei. Aí ele me xingou, fui embora, mas fui puto da vida. E minha mãe adorava o Ronaldo Giovanelli, né? Adorava. E aí, cara, não tinha jeito, eu não vou forçar uma situação, né? Até que um dia ele foi acho que pra Portuguesa primeiro, expulsei uma vez, depois no Fluminense, e aí veio um jogo Fluminense e Paysandu, Mangueirão lotado, brasileiro da Série B. Série B, eu acho? Não lembro, Série A, eu acho. Sei que tava lotado o Mangueirão. E aí, 0-0, ele xinga o meu bandeira, a bandeira me chama, não precisei eu. E falar, o Ronaldo me xingou, foi lindo. Aí eu fui lá. O sorriso que ele fala no Rafael foi lindo. Aí eu fui lá, o que aconteceu? O Ronaldo me xingou, falou isso. Ah, é? Cara, eu nunca gostei do vermelho tão gostoso na minha vida. E catapimba! E ele pegou, e a torcida. E depois fiquei sabendo que era o Parreira, o técnico Fluminense, ficou puto com ele. Porque matou o Fluminense, foi 1-0 pro Paysandu, acabou com o Fluminense. Tirou o atacante, o Paysandu foi pra cima, aquela coisa toda. E naquela época, não é que nem hoje, você tem voos e voos, cada uma hora. Porra, Belém para São Paulo, você tinha 2 voos. Era um de manhã e um à tarde.
Pô, era Varig. As empresas que eu vi não tem mais. Varig, Foram de Varig, arrasta pra Transbrasil. cima aí. Aí, peguei. Estamos lá sentados no aeroporto, estamos no carro, esperando o embarque. E o voo era Belém, São Paulo, Rio. Eu não sabia. Aí estou sentado lá, buzeiro a mão aqui. Quando eu olho, é o Ronaldo. Ah, isso aí. E naquela semana, minha mãe tinha participado de um programa que a mãe dele estava. Aí ele falou assim, posso falar com você? Eu falei, pode. Levantei. E pouca gente sabe, o árbitro pode relatar até 24 horas depois do jogo fatos em relação ao jogo. Então, se ele xingasse, reclamasse, ia colocar no aeroporto tal, 6 horas depois da partida, tal horário, Ronaldo. Ele falou assim, tudo bem? A minha mãe falou que encontrou com a sua. Eu falei, encontrou. Pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode fazer. Tamo kits agora. Aí ele me quebrou. Aí ele me quebrou. Aí eu falei assim pra ele, porra, cara. Aí, pai, vamos tomar um café. Fomos tomar um café, batemos um papo e tal. E dando autógrafo de monte, né? Goleiro Fluminense, aquela coisa toda. Então, nós ficamos muito amigos. E sempre que eu encontro com ele, a gente dá muita risada dessas coisas, né? Porque é engraçado como a vida, eu gosto disso, como a vida, ela te põe alguns obstáculos, ou algumas situações, mas depois ela te dá a condição de refazer isso. Sim, o tempo todo, Eu né? passei isso com o Evair também. Então, assim, a gente não levar mágoa adiante, quando na verdade todos cometemos erros, né? Total. E a gente precisa, se você quer ser perdoado por aqueles que você prejudicou, você também tem que perdoar aqueles que te prejudicam. É isso aí, Loeblin. Muito massa, cara. Próximo nome. Próximo nome. Como é que o Gobi falaria o nome? Tite. Tite, 80% profissional, 20% coração. Tite. Joga no seu time? Treina ou não treina? Treina ou não treina o time do Loeblin? Porque Nós como vamos- jogador, o Tite não foi lá. Nós aquelas vamos coisas. falar do treinador ou da pessoa? Se é do treinador, eu não posso dizer para você que o Tite não é um cara... Eu não gosto do estilo do jogo dele. Eu acho que é uma das coisas que pode atrapalhar o Flamengo é o Tite. Uma das pessoas. Por quê? O Tite gosta de jogar atrás. Se bem que eu vi o Flamengo e Fluminense, o time está muito vertical. Jantou, né, o Fluminense. Tá muito, não, ficou barato. Ficou. Tá muito vertical o time, mas não é o estilo do Tite. O Tite sempre gostou daquele cara de cadenciar o jogo, jogar por uma bola. É que não tem como você cadenciar um time que nem o Flamengo. O time é muito agressivo, é muito ofensivo. É um time muito vertical. Então, assim, mas eu não posso falar para você que ele não é competente. Acho hipócrita o discurso dele, muito hipócrita. Encantador de serpentes. Não, cara, e aí um cara que vive num luxo danado, aí vai visitar túmulo de Fidel Castro, desculpa, entendeu? Eu tive em Cuba 2 vezes. Então não é que alguém me falou como é que é Cuba, eu vi como é Cuba, entendeu? Então não seja hipócrita, né? Você vive do luxo, não venha pregar uma coisa que você não vive, tá? É o cara que prega pro outro ser fiel e ele traz a mulher toda semana. Eu tenho um amigo assim, que eu falei um monte já pra ele. Eu falei, você foi dar madura no outro, que o cara olhou pra mulher na rua, você não sai de casa de massagem, você não sai de boate e vai falar dos outros. Então, cara, pregue aquilo que você vive. Então, assim, eu respeito o treinador Tite, mas com a postura dele como homem não me agrada, não. Então seria amigo do Tite. Não, de jeito nenhum. Se bobear, atravessa a rua. Nossa. Não. Meus amigos são autênticos. Conseguiu o corte. Exatamente. Conseguiu o corte. Próximo nome. Armando Marques, Loeblin. Olha, sem dúvida alguma, o maior árbitro da história do Bota futebol brasileiro. Acabou com a minha carreira? Acabou com a minha carreira. É o responsável pelo final da minha carreira? Não, eu acho que o responsável é o Luiz Veita do Tribunal do STJ. Sim. STJD. Agora, como árbitro, né? E o próprio Pelé, o Leão contava que a grande vantagem, porque tinham muitos árbitros naquela época, porra, vou apitar um jogo do Pelé. Cara, vou apitar um jogo do Rivelino. Vou apitar um jogo do Leão. É igual o torcedor quando vai pro estádio pra ver, olha, vou ver Isso. hoje o Mbappé, o Messi. Isso. Bom, teve um jogo aí, foi do Messi, né? Que foi, o árbitro pediu autógrafo depois do jogo pra ele. Tiraram Tá de ele. sacanagem. Agora, tirar. O Armando Marques, qual era o diferencial do Armando Marques? Os caras contavam. Ele chamava o cara pelo nome. Ele não chamava o Pelé de Pelé. Seu Edson, foi falta. Rivelino, seu Roberto. Seu Emerson, cobra lá com tiro de meta. Ou seja, a grande vantagem do Armando Marques, ele levou a arbitragem para um nível profissional maior. Eu não estou apitando o jogo do Guido Leão. Estou apitando o jogo do seu Emerson. Entendeu? Eu não estou apitando o jogo do Rivelino. O seu Roberto. E assim, o Pelé com todo mundo. Tá? Então, eu tenho que admitir que realmente ele é uma pessoa que... O árbitro Armando Marques fez muito pela arbitragem brasileira.
pela história da arbitragem brasileira. Mas por que você disse que ele não foi ele quem acabou com a sua carreira, mas ele ajudou? Quando eu fiz a denúncia do Caxias de Figueirense, quem fez a pressão para mudar o relatório foi o Armando Marques. Então foi ele que acabou com a sua carreira? Não, o tribunal podia ter mudado aquilo. Não, o tribunal agiu de uma forma totalmente contrária àquilo que estava no processo. Então, O que foi para que mim, aconteceu no jogo? Eu não lembro. teve uma invasão de campo antes de acabar o jogo Caxias de Figueirense, faltava 1 minuto. E pelo regulamento na época, a torcida causadora de invasão, ela tinha perdido os pontos. Então não subiria o Figueirense, subiria o Caxias. Entendi. E eu avisei que o jogo não tinha acabado, e o Armando falou, não, você vai relatar que o jogo tinha acabado. E eu denunciei. E quando eu denuncio essa situação toda, o tribunal tem toda a documentação que eu estava certo, e no dia do julgamento o Luiz Sveiter não apareceu. Você tem uma ideia? Isso aí pode falar porque está nos autos. Uhum. Um auditor falou assim, 1h, eu estou aqui por causa desse jogo, por causa desse árbitro aí. Então eu condeno o Loeble e absolvo o Armando Marques. Essa foi a sentença, a justificativa da sentença foi essa. O outro pegou e falou assim, o Armando Marques levou a arbitragem brasileira para fora, com o nome do Brasil. O que o Alfredo Loeble fez? Esses argumentos. Foi nesse nível? Foi. E aquele julgamento, inclusive, o cara que foi o auditor do processo, que foi o último, o Dr. Marcos Basílio, esse cara eu respeito. Ele só pegou e falou assim, tá bom, ele vai ser o primeiro a votar, o auditor, o relator do processo, foi o último a votar. Ele falou, tá bom, eu vou condenar o Armando Marques, porque eu vou fazer uma pergunta, o que esse árbitro ganharia se fosse mentira? Acabou com a carreira dele. Perdeu a FIFA. Eu ia apitar a Copa de 2006, que o Armando Marques já tinha me avisado. Pô, pra mim é um orgulho, eu sou filho de alemão, eu ia apitar a Copa da Alemanha. Tá de sacanagem. Caraca, Loeble. Então, assim, tudo que aconteceu poderia ter sido evitado no tribunal, e não foi. Então, o Armando... Aliás, eu acho que o Armando fez o que o Ricardo Teixeira mandou, entendeu? Você já tinha 3 times do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro. Você tinha Juventude e Grêmio Internacional. Você ia ter o 4º Caxias, quando você não teria um time de Santa Catarina. Quantos milhões que movimenta o Estado ter um time na primeira divisão? Para o produto não só da cidade, mas a nível nacional. O Estado inteiro, né? Então, assim, não sou eu, o pessoal me pergunta sempre. Quando ele morreu, o pessoal me ligou, você viu, morreu, bem feito. Então, amigo, eu também tenho meus erros. Quem tem que julgar vai ser Deus, cada um na sua fé, eu respeito. Não sou eu que vou julgar. Se ele acha que ele fez certo, ele vai chegar e falar assim, não, eu fiz certo. Ué, o que vai adiantar? Então assim, mas eu não posso negar a qualidade dele como árbitro. Perfeito. Último nome? Último nome. Põe na tela. Põe na tela, Bilton. Eduardo José Fará. Maior dirigente esportivo que eu vi no futebol brasileiro. Nós tínhamos aqui no Campeonato Paulista, gramado nota 10, sorteios de carro no interior, as farazetes que eram gostosas. Cara, Farazetes é você não ótimo. tem noção, velho. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. É o cara que eu falei aqui das múltiplas bolas. Ele criou, ele que pediu autorização para a FIFA para fazer o teste. Ele que fez o teste com 2 árbitros. Ele que lançou a primeira dupla mista no mundo. Os times do interior, futebol do interior, não é futebol do interior de hoje em dia, que você tem 3, 4 SAFs que se mantém aí e o resto tá numa draga danada e estão sumindo os times. Matonense, Rio Branco, tá todo mundo sumindo. Por quê? Porque ele fazia questão de ajudar os clubes do interior. Ele emprestava o dinheiro da federação, cobrava depois. Mas era um cara que, assim, lógico, teve uma série de acusações contra ele, a federação, de fazer tráfico de influência. Com a arbitragem, ele não pediu para mim nunca nada na vida. Nada. Tá? Porque ele falava para os árbitros, tem que olhar o jogo com bons olhos. É lógico que tem que olhar os jogos com bons olhos. Se apitar Matonense e Et Jundiaí é uma coisa. Vou apitar Palmeiras e Corinthians, vou apitar igual. Tem que olhar o jogo com outros olhos, é evidente. Mas é um cara que eu honestamente rezo muito para que ele esteja bem. Converso com o filho dele, né? Porque eu sou amigo dele, né? Eu gosto muito. Ele me chamava de filho, então eu chamo o filho dele de irmão, os dois, aliás, chamo de irmãos, né? Então, assim, nada que eu possa dizer que desabone o Fará. E no meu processo, inclusive, ele ligou para o Rio de Janeiro, falou para o Ricardo Teixeira, ó, vê lá o que o Armando está fazendo, na minha frente, no viva voz. Vê lá o que o Armando está fazendo, não se faz isso, ele não vai queimar o meu árbitro. E o que me chateou muito é que o Reinaldo Carneiro Bastos, que hoje é presidente da federação, ele estava de pé na sala. E ele, com tudo que aconteceu, não se manifestou.